Bom dia, pessoal. Sou o Vitor, estudante de Educação Física do Instituto Federal Fluminense. Estarei apresentando uma aula para vocês hoje, junto com o professor Alex. Tema de hoje, jogos anárquicos e descentração. É importante e nós vamos estar praticando na aula a importância da conscientização do posicionamento, o que é jogos anárquicos, o que é descentração. O que é jogo anárquico? Jogo anárquico é um jogo normalmente desorientado. É comum vermos o jogo anárquico muito na iniciação ao esporte, como na prática do futsal, por exemplo, onde as crianças normalmente vão para onde a bola está. É um jogo centralizado na bola. Quando, na verdade, as crianças precisam ter uma noção de posicionamento. No vôlei também é comum 2 jogadores ir na mesma bola, por conta da falta de orientação, de posicionamento. No basquete, assim também, tanto no handebol. Esse aqui é um exemplo prático do jogo anárquico, onde aqui é a bola e todos estão em função da bola. Um exemplo de futebol, todas as crianças estão correndo em direção à mesma bola, onde não há posicionamento algum em campo. No futebol americano, é um esporte que até profissionalmente é um esporte anárquico. Tem o posicionamento em campo, porém todos visam a bola, visam o outro atleta, que é minimizar a chance do adversário chegar até o gol. Um exemplo profissional do basquete, todos na mesma direção da bola, dentro do garrafão. E no vôlei, um exemplo citado, onde 2 crianças foram na mesma bola. Na educação física, futsal, handebol, basquete, o vôlei, o futebol de campo, entre outras atividades esportivas, faz parte do grupo dos esportes coletivos. Em todos eles, 2 equipes disputam e implementam a bola, criando táticas para levá-la a um alvo, ao mesmo tempo que deve proteger o próprio alvo investido do adversário. Ou seja, a técnica, a tática é tão importante quanto o efetivo seja fazer um gol, um ataque no vôlei, uma cesta no basquete, pois a tática e a técnica elas influenciam diretamente no ao todo, no esporte coletivo. No esporte coletivo, normalmente, visamos muito estar buscando o gol, independente de posicionamento, como vemos hoje, que é totalmente contrário. Hoje, o time que está melhor postado dentro de campo normalmente sai com o melhor resultado, porque o trabalho coletivo é feito de forma otimizada. O que é descentração? Descentração nada mais é quando o atleta, aluno, já começa a ter uma noção de posicionamento, com bastante comunicação verbal. Procura saber o que ele tem que fazer. Eu sou atacante, tem que jogar lá na frente no futsal. Eu sou lateral direito, eu tenho que estar posicionado na lateral, não posso ir para a lateral esquerda. Um exemplo prático no futsal, no futebol. Já no vôlei, é livre, então ele sabe onde ele tem que jogar. Aqui é um exemplo prático, onde na quadra de futsal, aqui está o goleiro, ele sabe que a função dele é estar dentro do gol. O fixo sabe que ele tem um posicionamento onde ele pode, dependendo do seu sistema tático, lógico, porque tem variações, 3-1, 2-2, 4-0, que eu vou estar falando para vocês mais para frente nas próximas aulas, onde o fixo pode estar trocando, porém, na descentração ele já tem uma noção e pergunta o que ele faz normalmente com a comunicação verbal para ele poder estar na posição dele sem estar atrapalhando o sistema tático do jogo. Os 2 alas bem posicionados e o pivô. Aqui nós temos uma tabela resumindo jogo anárquico e descentração. Jogo anárquico centrado numa bola, ou seja, todo mundo só visa a bola, é um jogo centralizado. Subfunções: problemas com a compreensão do jogo, ou seja, o atleta, o aluno não compreende o jogo. Abusa da verbalização pedir bola. Quem nunca foi criança e nunca pediu, eu quero bola, mas não se posiciona? Isso é comum na iniciação. Aglutinação em torno da bola, também comum na iniciação. Estou dando exemplo de futebol porque eu tenho mais prática no futebol, mas em todos os outros esportes ocorre essa aglutinação. E elevada
utilização da visão central. Já na descentração, a função não depende apenas da posição da bola. Você tem uma função tática dentro do campo. Se você é lateral direito, você não pode ir para a esquerda. Se você for para a esquerda numa situação de marcação, por exemplo, o lateral esquerdo tem que fazer sua função. Então, é uma questão de posicionamento, de ter noção. Prevalência da verbalização. Também há uma comunicação. Pergunta, o que eu faço? O treinador ou o colega, não, sua função é essa. Ocupação do espaço em função dos elementos do jogo. Da visão geral para a periférica. Temos alguns tipos de aula, como no momento nós estamos tendo aulas virtuais. Porém, na prática, estaríamos fazendo alguns exercícios para fugir dessa descentração. Como seria? Um exemplo lógico seria a situação 3-2 do futsal. Onde? 3-2 ou 2-1. No caso aqui, dois atletas com a bola, um atleta na marcação. Tanto o atleta aqui vai ter uma noção de posicionamento, de correr abrindo espaço para receber a bola, ou correndo em diagonal fazendo o X para confundir a marcação. Já está tendo uma noção de função. Quanto à marcação, que ele vai ter que ter noção que ele não pode vir totalmente nele. Ele tem que encurtar o espaço, cortar a diagonal da bola para conseguir efetuar a marcação perfeita. Esse exemplo na prática seria, isso é uma aula de educação física virtual, exercitar a organização ofensiva e defensiva, evitar o jogo anárquico. Ou seja, o posicionamento onde o atleta fez o passe e saiu o gol. Se o colega fosse reto para a bola, junto com ele, um jogador marcaria os dois. Isso seria o jogo anárquico, quando todos os três fossem na mesma bola. Como um abriu para receber o passe, conseguiu fazer o gol. Esse é um exemplo do jogo anárquico. Outro exemplo do jogo anárquico. Beleza? Então, pessoal, é de suma importância a participação de todos e a conscientização, independente do seu esporte que você pratica. Pois a consciência tática, que será o tema das próximas aulas, que estaremos falando na semana que vem, na próxima aula, a importância hoje no esporte e nesse processo de maturação, desde a na fase inicial, que é a aglutinação, todos vão para a mesma bola, para um poder anárquico, quanto na parte descentralizada, onde você consegue ter um posicionamento, ter uma noção melhor dos seus alunos, dos seus atletas. Muito obrigado pela participação de todos. Estarei deixando um link nos comentários do vídeo, na descrição, onde vocês vão estar apresentando uma atividade a respeito do conteúdo abordado na aula de hoje. Fiquem com Deus. Abraço.